Mas hoje nós temos aqui no estúdio, e lembrando que nós estamos no mês de aniversário da cidade de Santo André, 466, é isso, Carlos Carvalho? 466, na próxima segunda-feira. 466 anos, aliás, segunda-feira, 2 horas da tarde, ao vivo, entrevista com o prefeito Paulo Serra, no dia do aniversário da cidade. Mas hoje, a gente tem aqui nos estúdios o secretário de mobilidade aqui da cidade de Santo André, a Jean Marques. A gente tem pego aqui alguns pontos, né, Carlos Carvalho? Justamente algumas áreas, atualizar, a gente tentar aprofundar, para trazer aqui o que já foi feito, o que vai ser encaminhado, o que falta ser feito. E você, em especial, morador de Santo André, que está nos acompanhando, pode mandar a pergunta também. Jean, obrigado pela gentileza, boa noite. Boa noite, Leandro, boa noite, Carlos, boa noite, internautas. É uma satisfação estar aqui com vocês, certo? Estamos à disposição, no intuito de fazer o que vocês fazem, informar bem. Carlos Carvalho, vamos lá. Então vamos lá, vamos começar, a gente chama sempre de presente, né? Chega de aniversário, a gente quer saber dos presentes que a cidade pode trazer. Mobilidade urbana, a gente sabe que é um tema muito complicado para todos os municípios, que cresceram de forma desorganizada ao longo das décadas, né? Então não conseguiram se organizar direito no seu mobiliário e tudo mais, não conseguem uma evolução muito fácil. Mas o que Santo André pode esperar? Tem alguma coisa que ainda vai sair esse ano de mobiliário, a questão da mobilidade urbana, de avanços na mobilidade? Eu sei que o prefeito já conseguiu alguns financiamentos, mas o que o andreense pode esperar? Vamos falar do futuro primeiro, para depois retomar outros temas. Bom, tem bastante novidade, né? Só ver o programa de inaugurações e festividades de abril que a gente vai ver. Mas especificamente de mobilidade, a gente tem algumas notícias muito interessantes, né? Por exemplo, o viaduto Adílio Chamas, no dia 27 de abril agora, nós vamos abrir a licitação, onde vão ser apresentadas as propostas para a construção daquela alça que está faltando lá no Adílio Chamas, indo direto para a Avenida do Estado. É uma obra da ordem de 19 a 20 milhões de reais, em torno de 70 metros sem escoramento. É uma obra muito bonita, certo? E que a gente tem a pretensão de inaugurar ainda nesta administração. Que é uma situação que trouxe muita complicação, né? Porque a Avenida do Estado como um todo, né? Nos últimos tempos vem trazendo algumas complicações e sempre tinha aquela briga de quem era o responsável por fazer as obras ali, né? Se era o município, se era o Estado que tinha que fazer, e agora está conseguindo avançar de algum modo ali para tentar resolver o mínimo possível, pelo menos um pouco dos problemas que foram causados nos últimos anos, né? No caso específico da Avenida do Estado, ela é uma avenida intermunicipal. Tá? A grande problemática da Avenida do Estado é o rio Tamanduateí, certo? Que vem de Mauá para cá, certo? Passa por São Caetano e vai para São Paulo. Sim. E nesse período, nesse caminhamento dele, ele causa diversos problemas por onde passa. Por exemplo, se chover uma chuva forte em Mauá, dá enchente aqui, em frente o Walmart, o Carrefour, etc. e tal, independente de chover ou não aqui. Né? Existe o problema do revestimento do córrego, que até hoje não está feito. Então, o que acontece? Não adianta, de repente, você fazer alguma obra em Santo André se você não vier trazendo essa obra desde do Tamanduateí para cá, lá, quando ele encontra com o Tietê, até chegar em Santo André. Porque não adianta você ter vamos chamar assim, um funil, onde entra muita água, mas lá na frente ele não sai. Tá? E, além disso, o custo de preservação disso é complexo. Então, o que o município está fazendo é a parte de obra de arte, certo? Então, por exemplo, lá em Santa Terezinha, nós vamos lançar também, já está para ser publicado na próxima semana, o projeto executivo do sistema viário de Santa Terezinha, que vai ser acoplado ao viaduto Castelo Branco existente. A gente quer eliminar aquele problema de travessia da Avenida do Estado e travessia do rio Tamanduateí. Então, é uma obra bastante grande, uma obra orçada aí da ordem de 100 milhões de reais, com o prazo de execução em torno de 3 anos. A gente quer fazer o possível para que a gente consiga, pelo menos, iniciar a obra ainda nessa administração. Tá? A semana que vem publica a parte de projeto executivo, e tão logo chegue, isto vai ser listado. Tudo isso está sendo feito com o financiamento do BID. É
É um financiamento de 100 milhões de dólares, onde 50 milhões é da prefeitura e 50 vem do BID. Agora, tem mais notícias boas. Já está publicado também o edital de chamamento para empresas interessadas em fazer um projeto executivo do sistema de transporte, ou corredores de transporte, que vão ser modificados e melhorados. Ao mesmo tempo, está também em chamamento, já é publicado, a contratação de uma empresa para fazer o plano de mobilidade de Santo André. São tudo coisas voltadas para melhorar o nosso sistema de transporte, o fluxo, etc. e tal, que durante muitos anos, por motivos que não cabe comentar, foi relegado a segundo tempo. Até bom de lembrar esse fato, Santo André, como as outras cidades, se uniram em fazer um plano regional de mobilidade. E o quanto que esse plano regional pode ser avançado aqui em Santo André? O quanto que a parte de Santo André pode ser feita? Essas obras que você já citou, esses editais de plano executivo, de projeto executivo e tudo mais, também já faziam parte desse processo ou são coisas novas que vão ser acrescentadas a esse processo? A Prefeitura de Santo André e a Secretaria de Mobilidade ela é representada no consórcio por a minha secretária adjunta. E a gente participa disso tudo, tem um acompanhamento. Tá? Não está sendo feito nada que contraria esse plano de mobilidade regional. Tá? O que está sendo feito, por exemplo, o corredor ABD, o viaduto, o complexo Castelo Branco, vai de encontro ao ABD. Ali na forte do Adib Chamas, não haverá alteração do sistema viário, certo? E esses corredores são de movimentação local, tá? E também nem ele, nem o plano de mobilidade, o plano mobiliário, inclusive, vai incorporar algumas coisas desse planejamento, de tal forma que a gente vai fluir em consonância com esse plano e com a política regional. Lógico que se as outras cidades também fizeram a sua parte, a gente está falando de uma consequência para todo mundo, né? Às vezes só o pessoal de Santo André que está vendo acha que só vai beneficiar os andreenses, mas não é bem isso, né? O jeito que as vias, do jeito que são as vias aqui no ABC, se você mexer em uma e melhorar em uma, é capaz de você melhorar em muitas por consequência, né? Exatamente. E a gente tem mais boas notícias. Também a gente vai lançar agora, nos próximos 10 dias, a licitação do sistema de transporte coletivo da Vila Luzita. Tá? Sim. O edital está praticamente concluído, já fizemos todas as alterações e sugestões que o Tribunal de Contas solicitou, e ele deve, nos próximos 10 dias, estar sendo publicado para que a gente consiga resolver também esse problema, que vai ter ônibus novos, muita coisa boa para a nossa população andreense. Inclusive, é destaque da versão impressa do RD, entrevista de ontem do prefeito Paulo Serra, na Rádio ABC, ele falando um pouco sobre isso, e até seria meu próximo assunto, essa questão da Vila Luzita, porque já tem, acho que a terceira tentativa de emplacar esse edital de algum modo, né? Se eu não estou enganado. Segunda ou terceira, porque teve a do ano passado que acabou sendo barrada, teve uma impugnação, o Tribunal de Contas fez os apontamentos necessários que agora estão sendo renovados. Não sei se teve uma primeira, minha memória é meio fraca para isso. O que foi acertado? O que o Tribunal de Contas estava exigindo exatamente? Era a questão da tarifa, que teve alteração nesse meio do caminho? Ou era outras questões? Quais eram os detalhezinhos que esse edital estava precisando melhorar para ir finalmente a público? Olha, o edital exigiu o Tribunal de Contas pediu alguns esclarecimentos adicionais sobre a forma de garantia do equilíbrio econômico para o licitante vencedor. Tá? E no nosso edital está agora de forma bem clara que ele será remunerado pela tarifa vigente e, se ela não garantir o equilíbrio econômico-financeiro, será subsidiada pela municipalidade. Certo? A gente não quer atrelar a remuneração da tarifa com o eventual reajuste, porque existem outros fatores que implicam num problema de um reajuste. Por exemplo, gratuidade. Como vai ser, como não vai ser, isso tudo tem que ser opcional. Então, estamos garantindo que ele vai ter a receita da tarifa e, se ela não garantir o equilíbrio, nós iremos suplementar
com o adicional da municipalidade. O restante continua a mesma coisa de ônibus novos, as linhas que vão ser cuidadas, são 15, vai pular para 16, se não me engano. Exatamente. A própria revitalização do terminal da Vila Luzita e de alguns pontos ali, de algumas paradas que vão receber uma melhoria grande. Então, tudo isso ainda continua garantido no edital. Está tudo mantido no edital. Teve uma outra solicitação também, que essa concessão será por um período de 30 anos, por conta que ela vai ter uma outorga e, além disso, essas obras que você acabou de declarar aí. Então, essa é a trans. Nós temos para vencer o período nosso de concessão mais 20 anos. E a gente está subconcedendo por 30. Então a prefeitura está aumentando a concessão da SA Trans para o período superior a mais 30 para que ela possa subconceder. Mas é uma providência de enviar uma legislação para a Câmara e tal. Então, não existe nada assim que impeditivo com o escopo principal daquele edital. Então, a gente acredita que talvez nos próximos 10, 15 dias ela também esteja na rua essa licitação, já praticamente garantida a continuidade, porque nós observamos todas as necessidades apontadas pelo Tribunal de Contas. Agora, Jean, é importante para destacar para quem está em casa, e a gente sempre acompanha quando tem ordem de serviço, quando tem inauguração, quando tem um encaminhamento de alguma obra, tem a preocupação financeira, até porque são obras que não dependem, ou a grande maioria não dependem apenas dos recursos municipais. Tem verba do Estado, verba do governo federal, até recursos internacionais. Hoje o Brasil vive um clima de aprovação ou não da reforma da Previdência. Ontem a gente estava numa assinatura de ordem de serviço em São Bernardo, e o próprio prefeito Orlando Morando dizia, olha, nós vamos começar essa obra, tudo que é da prefeitura, pode contar conosco que nós vamos, a parte correspondente da prefeitura, honrar com quem faz a obra, mas quem faz a obra precisa receber. E o governo federal, por exemplo, tem atrasado alguns repasses. Se o governo federal atrasa, obviamente quem está fazendo a obra também ou para ou faz numa velocidade menor. Como é que está esse monitoramento em relação a essas obras para Santo André? Como é que está esse diálogo, seja com o governo do Estado, governo federal, ou até com os órgãos dos recursos internacionais? Bom, com relação aos recursos internacionais, eles são diretamente repassados para o próprio interessado. Então, a empresa que ganhar a obra, esse dinheiro é depositado numa conta por eles, e desta conta, que a prefeitura não tem acesso, é repassada para a conta deles. Tá? O restante, a outra metade, é a prefeitura que deverá suprir. Com relação ao financiamento, a outros financiamentos que dependem do governo federal, as obras que já estão aí, que já estão em andamento, são contratos que já estão formalizados, a gente não tem tido nenhuma dificuldade de recebimento. O agente financeiro é a Caixa Econômica Federal, tá? E que dentro dos prazos previstos até agora, nós não tivemos dificuldades. A gente espera que continue assim, né? Porque a gente sabe que o Brasil vive um problema econômico grande, também devido ao problema político que não acaba nunca, né? Se atrapalhar também as obras, aí complica mais aí. Aí chega no povo de fato, né? Toda a consequência ruim que está acontecendo no Brasil nos últimos anos. O Miro Mota está querendo tirar dúvida em relação ao Santa Terezinha. Em relação ao valor do Santa Terezinha, quem está bancando o que em todo o projeto? A obra de Santa Terezinha, o complexo viário, é uma obra da ordem de 100 milhões de reais, talvez um pouco mais. Tá? Todas essas obras que estão aí estão sendo bancadas por conta do empréstimo do BID, certo? Nesse empréstimo, que é um empréstimo de 50 milhões de dólares, 50% é bancada pelo BID e 50% é bancado pela Prefeitura de Santo André. No caso da Prefeitura de Santo André, existem obras que nós já fizemos ou estamos fazendo relativo a esse contrato. Então, a Prefeitura de Santo André já está investindo. Por exemplo, está fazendo uma ponte em Santa Terezinha, é uma ponte que já faz parte do complexo, ela é uma ponte que é necessária para poder execução do projeto, e lá está sendo financiado com 100% de recursos municipais. Então, aquelas pontes ali, por exemplo, da Avenida do Estado, que são 3, todas elas já foram bancadas antecipadamente. Então, ali a prefeitura já tem de quase 20 milhões de reais investido. Entendeu? Então, nos próprios corredores de transportes, etc. E tal. Então, essa somatória de aporte da prefeitura
tem que ser exatamente igual ao aporte do BID. É que o Miro, acho que a dúvida dele ficou na questão do dólares e reais. São 100 milhões de reais para a obra do Santa Terezinha, entendeu, Miro? 50 milhões do BID, 50 milhões da prefeitura. É que teve um financiamento em dólar de 50 milhões de dólares, ou de 50 milhões. Mas esse financiamento não é só para essa obra de Santa Terezinha. Tem várias outras obras que estão sendo beneficiadas com esse dinheiro do BID. Então, claro, que o dólar quase R$4, a gente sabe que é muito mais do que 50 milhões de reais ou 100 milhões de reais. Exatamente. Então, só para ficar explicado para todo mundo, a diferença aí do quanto está sendo investido em Santa Terezinha e o quanto foi financiado pelo BID e o que está indo para outras obras. Veja bem, no caso específico do viaduto Adib Chama e do complexo viário de Santa Terezinha, ele é 100% pago com a verba do BID, porque já foi definido como será usado a parte que o BID vai investir. Sim. E a parte que a prefeitura vai investir. Então, nessas duas obras, tá, que deve dar em torno aí de uns 130 milhões de reais, está dentro do valor repassado pelo BID. Tá? Então, esse dinheiro não necessita de investimento público para que essas obras se tornem realidade. Então, fica esclarecido para o primeiro moto e para quem ainda não entendeu a questão dos valores. Eu queria entrar na questão dos ônibus, porque esse da Vila Luzita, vai ter ônibus novos. Se todo mundo vê a especificação técnica, ônibus, além de novos, com toda a acessibilidade possível, ônibus que vão estar ecologicamente corretos, aquele processo de tentar arrumar tudo isso. E para o restante da cidade, já existe algum plano, algum projeto, alguma ideia da revitalização dos ônibus que atendem os demais bairros aqui da cidade, para também seguir esse mesmo caminho de acessibilidade total, de questão ambiental, de conseguir atender a todos esses requisitos? Olha, existe sim bastante coisa interessante, mas eu vou pedir licença para vocês para deixar o prefeito anunciar. Tá bom. Porque ele está fazendo uma série de estamos fazendo uma série de providências que deverá estar nos próximos 120 dias à disposição da população, ônibus novos, abrigo de ônibus novos, recuperação de parte do sistema de transportes, uma série de coisas. Então, realmente, tem essa previsão, é ótima notícia. O prefeito Paulo Serra, que é o mentor de tudo, eu gostaria de deixar para ele anunciar o detalhe. Não, tudo bem, então a gente não vai explicar o detalhe, mas existe uma dificuldade sempre de fazer isso, porque a gente acompanha nos outros municípios. Toda vez que você vai falar de compra de ônibus novos, troca da troca dos que existem, sempre tem uma dificuldade a mais. Sempre tem uma coisinha, ou da licitação, ou mesmo das empresas que podem fazer isso, que geralmente não são muitas. Quais são as dificuldades que se encontram num tipo de negociação como essa? Só para exemplificar. No caso específico de Santo André, nós temos um consórcio, que é o consórcio União Santo André. E o outro é a Vila Luzita, que vai ter uma licitação nova. Coisa separada. No caso do consórcio União Santo André, já é previsto, tá certo? E nós já nos reunimos com os empresários e eles concordaram que essa renovação é necessária, certo? E, então, a gente vai ter uma renovação bastante boa, os ônibus estarão aí o mais próximo possível do que existe no mundo. Porque a parte ecológica, no Brasil, na América, Latinoamérica, etc. e tal, não temos ainda esses ônibus no padrão inicial que estávamos exigindo. Tá? As empresas que comercializam isto aqui no Brasil estão com as vendas suspensas e dizendo que não se compromete a fornecer pelo menos 100 unidades inicialmente, coisa que a gente não consegue equacionar, porque nós temos 80 ônibus. Né? Então, a gente está inclusive recebendo estudos do que é possível para que a gente ofereça o que existe de melhor disponível. É que muitas vezes os ônibus ainda são a diesel, a gente já está na fase de ônibus elétrico, ou até funcionando com outros combustíveis mais limpos e tudo mais. Então, a gente está falando não só da questão de mobilidade, a gente está falando de questão de saúde e tudo mais das pessoas, né? Até com os próprios carros, agora está indo para o veículo elétrico.
Ou seja, a evolução, se os ônibus não acompanham essa evolução de algum modo, Olha, vai ser muito ruim. Né? Os ônibus que têm disponível com alguma tecnologia que atenda e que vai ser o futuro, né? Hoje tem o seguinte, um ônibus desses que nós encontramos no mercado brasileiro custa R$500 mil. Um desse osso aí custa, no mínimo, 1.800.000. Tá? E com alguma dificuldade, porque nós não temos aqui a manutenção. Toda vez que tiver uma manutenção, vai depender de importação, etc. e tal. Então a gente está até, nós, prefeitura, os empresários também, estamos gestando junto a empresas que podem ofertar qualquer coisa, uma forma de viabilizar. Tá? Mas ainda não está viabilizado esse que seria o ideal. Tá? Então a gente vai partir do seguinte, que o ótimo é inimigo do bom. Vamos procurar fazer o bom e o possível. Tá? A gente vai ter boas notícias, tenho certeza que a população vai ser bem atendida. Tá? O prefeito tem compromisso com isso, tá? E o prefeito Paulo Serra tem pedido que a secretaria se dedique a esse problema do transporte coletivo, que é o que nós estamos fazendo. É isso, Carlos Cabral? Pode... É isso. Você te fazer uma pergunta? Não, aqui, ó, o Niquiba Menezes, obrigado. Natália Sarkis, não, vendo se alguém está passando por alguma pergunta específica. O Miro tinha falado do Santa Terezinha, isso. Inicialmente, o secretário falou que o valor da obra do viaduto de Santa Terezinha era de R$6 milhões. E quando falou do BID, falou isso, 6 milhões de dólares. Isso, foi esclarecimento aqui que já... Eles estão até perguntando também o prazo de pagamento do financiamento do BID, se eles têm algum prazo para colocar esse dinheiro nessa conta à parte ou não. Anos, não era? Vai pagando aos poucos, né, ao longo da obra. Como ele paga direto para o empresário, ele paga conforme a obra anda. Então, existe um cronograma, tá? Nós temos durante 5 anos a liberação do BID já tem 6 meses, tá? Foi necessário esperar para contratar projeto executivo, etc. E nós estamos ainda mais 4 anos e meio para gastar 100% disso, exatamente como está o contrato. Se porventura a obra atrasar ou não for de acordo, o BID simplesmente não paga. Tá? A gente tem uma gerenciadora contratada de acordo com as exigências do BID e temos uma supervisora. Então, existe um acompanhamento não só técnico, como administrativo, financeiro e jurídico. Ou seja, não tem como escapar, né? E só aproveitando, ó, o Moreira Silva está fazendo uma consideração, e o pessoal fala muito, quando fala em mobilidade, além da questão do transporte coletivo, do trecho ali, do eixo da perimetral. E ele dá a sugestão seguinte, não sei se tem algum projeto, deve ser alguma coisa a médio e longo prazo, de estender o túnel da perimetral até a divisa com Mauá. Tem como fazer alguma intervenção nessa proporção ali na perimetral, Ajá? Olha, a ideia é uma ideia que já existia quando da execução da perimetral, é alguma coisa necessária, mas hoje nós precisaríamos de outro empréstimo igual aos 100 milhões de dólares para tentarmos agilizar isso aí. Para estender esse túnel até a divisa com Mauá. Exatamente. Entendeu? A gente vai reestudar aquilo lá, para ver se existem algumas alternativas que possam caber na disponibilidade do município. Essa solução é aquela que é ótima. Eu vi que teve aquela mudança ali dos cones, né? Porque para quem voltava Mauá sentido Santo André, quem ia entrar ali para Guilherme Marconi, tinha gente que fazia fila quádrupla, né? Ocupava quase toda a perimetral para tentar virar à esquerda. Agora colocaram os cones, parece uma medida tão simples, mas que na prática resolve muito. Porque se você bobeou, não prestou atenção, realmente você não pode nem voltar para a perimetral e nem você tem que respeitar realmente e já ficar perto da faixa. Se você vai reto, fica em uma das últimas faixas. Se você vai entrar na Guilherme Marconi, você já vai se posicionando ali nas faixas da esquerda. Tem alguma outra intervenção como essa, mais simples, mas que dá para sentir o resultado na prática da mobilidade local? Tá, dá sim. Por exemplo, nós temos aqui na Figueiras com Monções, esse tipo de intervenção. Essa que você acabou de falar, ela é inclusive diferenciada, porque nós temos o período do pico, quando o pessoal vai para lá, então ela é de um jeito, e quando o pessoal retorna. Perfeito. Tá? Em determinado período, a gente
cria uma faixa a mais para o trânsito de determinado lado e outro. Então, existe uma variação ali. Tá? Esse detalhe aí, em média, a pessoa gastava por ali 5 minutos. Tá? A gente conseguiu reduzir para 3,5. É bastante? É bastante. Mas aquela providência que financeiramente tem um custo desprezível, já deu um resultado. Tá? Vamos procurar outras alternativas. Não é segredo para ninguém as dificuldades financeiras do município. A gente está procurando gastar bem. Entendeu? Como essas, a gente tem diversas ações específicas em lugares os mais variados, em função do problema de concentração de veículos em determinados horários, etc. Então, nós estamos fazendo também isso. Essa é uma inovação da administração Paulo Serra e que está dando resultado. Queria só abordar 2 assuntos antes que a gente termine a entrevista. A questão da estação Pirelli, tem alguma novidade? Porque o prefeito Paulo Serra estava correndo atrás de tudo quanto é jeito para viabilizar finalmente a estação Pirelli. Tem alguma novidade em relação a ela? Tem uma novidade muito boa. Amanhã será publicado o edital de chamamento de empresas e arquitetos que estejam se interessados em executar esse projeto arquitetônico, certo? Para que seja entregue ele para aprovação da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. E existe já o entendimento do prefeito com o governador de priorizar essa estação, tá? Onde existe a intenção de fazer uma PPP, uma parceria público-privada, tá? Para que ela seja uma realidade brevemente. Prazos eu ainda não tenho, depende de projeto, uma série de coisas, mas o que eu posso te dizer é que o prefeito Paulo Serra está acompanhando de perto, tá? E cobrando diariamente, tá? E amanhã já vai ser publicado isso. Tá? A gente tem um prazo de 10 dias para os interessados se manifestarem. Entre aqueles que se manifestarem, vamos escolher o que apresentar as melhores alternativas iniciais, vai desenvolver um projeto e isso de comum acordo com a CPTM. Muito bem. E o último assunto em relação à estação Prefeito Celso Daniel, não é, lógico, uma responsabilidade da Prefeitura, é bom de deixar claro, é da CPTM, é governo do Estado, mas a última informação que nós tivemos é que existia a possibilidade de reforma e que até a Prefeitura estava de olho nisso. A gente sabe que não só a estação Prefeito Celso Daniel, mas todas as estações da linha 10, fora a Tamanduateí, que aí faz ali a interligação com o metrô, a maioria delas não tem acessibilidade, ainda são muito antigas. Vira e mexe, choveu, por exemplo, choveu em Mauá, acabou a linha por um bom tempo. Como a Prefeitura está acompanhando isso, essa possibilidade de reforma, que já foi anunciado como ideia, mas não efetivamente? Como é que está a situação? Olha, a informação que nós temos, que isso está sendo estudado pela CPTM, tá? E eles têm a intenção para fazer essas reformas, de fazer em parcerias público-privadas. Tá? O investidor fará essas reformas e depois vai operar por um período. Tá? Eu não sei detalhe, tá? Eu tenho essa informação que eu colhi numa das reuniões que eu participei lá, entendeu? Estamos estudando. E existem também alguns casos também de planejamento para recebimento de linhas de metrô, etc. e tal, Sim, ali. A linha 18 também. O projeto já contempla esse recebimento de tal forma que sejam interligadas, etc. e tal. Aqui em Santo André, a estação vai ter algumas variações por conta que parte dos ônibus daqui vão para lá, para esta outra estação. Então, é um projeto um pouco complexo. O problema da enchente é muito complexo, investimentos de milhões e tal. Sim. Mas o que posso dizer é que a gente está acompanhando e não está esquecido. Nós temos tido da CPTM sempre a demonstração de maior interesse em atender isso. Até para beneficiar a população, para quem pega trem pelo menos uma vez por semana, às vezes eu passo por isso, sabe como é que é complicado muitas vezes, em determinados dias. Choveu em Mauá, acabou a linha, eu já fiquei preso no Ribeirão Pires por causa de chuva e tudo mais. Não é uma culpa das prefeituras, como eu disse, é questão da CPTM, mas a gente espera que a solução, pelo menos a ideia da solução, seja dada o mais rápido possível e que a gente avance aí pelos próximos anos
para tentar resolver isso, porque não dá para ter uma estação que é tão importante, uma linha tão importante de trens, mas que ainda não se modernizou, ainda não chegou no futuro, né? Ainda está vivendo nos anos 80, anos 90, então a gente precisa avançar muito nessa história. Perfeito. Ajan, obrigado pela gentileza da entrevista, atualização. Importante, a mobilidade urbana sempre é pauta presente e recorrente. Veio nesse primeiro momento. Segunda-feira vamos entrevistar o prefeito ao vivo, 2 horas da tarde, na Casa da Palavra, trazendo mais detalhes. E assim que for tendo atualização e encaminhamento desses e outros assuntos, sem dúvida, o Ajan vai atualizar aqui conosco. Ajan, obrigado. Fica à vontade para as considerações finais. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade, aos internautas que nos assistem. Eu quero tranquilizá-los. A administração Paulo Serra está preocupado com a mobilidade e com o restante da cidade. Eu falo na mobilidade porque é a minha área, mas posso dizer o seguinte, existe um carinho muito grande de que possamos atendê-los o máximo possível. Devo dizer que o plano de governo do prefeito Paulo Serra já foi atendido em 60% daquilo que foi proposto. Agradeço a oportunidade, estou sempre às ordens. Obrigado. Legal, Ajan. Obrigado pela gentileza.